Mas vamos falar agora com o Marcelo, justamente para ele se aprofundar ainda mais nesse assunto e abordar esse tópico, né, Marcelo? Como fazer essa conexão, Marcelo, de processos com métricas, com objetivos? Parece simples, mas a aplicação é complicada, né? Bruno, é complicado sim. Eu vou dar um passo atrás aqui no que o Cadu trouxe aqui para a gente e também um passo atrás no que o Bruno falou, por causa justamente dessa importância dos processos. Na construção da ideia de um sistema de tecnologia que vai suportar esse processo. Então, eu vou falar um pouco antes do cenário, desse cenário na aquisição de software. Como esse terreno está e na grande maioria dos casos. É óbvio que a tecnologia faz parte do crescimento de qualquer empresa. E é também mandatório que qualquer empresa surgida desde as décadas finais do século passado, elas se apoiem na tecnologia como estratégia de crescimento e de participação do mercado. Isso quer dizer que, além de infraestrutura, a empresa deve ter seus processos suportados por bons sistemas digitais. Na última frase que eu falei, há duas palavras fundamentais para a existência de qualquer empresa hoje em dia. Hoje em dia não, sempre. A primeira, processos. Desde que as empresas surgiram, até mesmo antes da existência das grandes corporações, os processos são a garantia da própria existência dessa empresa. É como se fosse a vida pulsando e gerando valores que vão ser comercializados de alguma forma. Está ligado ao como algo é feito. A segunda palavra que eu usei, sistemas. Hoje, a nossa visão liga totalmente à tecnologia, liga sistemas totalmente à tecnologia. Mas o que é um sistema? Vamos lá, o que é um sistema? Segundo o Google, é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. Não é difícil concluir por esses argumentos pelo Google, o pai dos burros atualmente, que tanto processos como sistemas existem independentes da tecnologia. Os sistemas digitais, os softwares como nós conhecemos hoje, fazem parte justamente da parte que a tecnologia oferta às corporações. Eles possibilitam a otimização dos processos e sistemas de quem os contratou. Mas uma conclusão que nós podemos tirar aí é que deve haver, então, processos e sistemas antes da chegada da tecnologia. Esse é o ponto. O sucesso e o fracasso na adoção de softwares, sistemas, aplicativos, infraestrutura, tecnologia como um todo, é em grande parte definido neste instrumento. Por muitas vezes os sistemas são encarados como tábua de salvação. Mesmo empresas gigantes são seduzidas por essa visão e despejam alguns milhões de dólares na aquisição de software. E depois são obrigados a dar um passo atrás e fazer isso de entendimento do porquê um software tão utilizado no mercado não atendeu essa empresa em questão. Saltado aos olhos, no caso das grandes corporações, é que acabam apontando como cases de sucesso são as famosas adoções de ERPs. Quem nunca ouviu falar de uma implantação conturbada de um ERP? Geralmente essas empresas elas já estão calçadas por sistemas que atendiam antes todas as necessidades e esses sistemas foram desenvolvidos seguindo a cultura e os processos informais. Para implantar um ERP ou qualquer sistema digital é mandatório que a empresa seja organizada, como bem colocou aí o Carlos, e que os processos estejam bem definidos e que os sistemas sejam funcionais e possam ser transferidos para esses ERPs sem grandes adaptações. Nos casos que deram errado ou nos que tomaram anos, às vezes até décadas, para serem implantados, a principal falha é que a empresa adequou seus processos em torno de sistemas e não os sistemas foram desenvolvidos em cima de processos mapeados, controlados, conhecidos. Aí a gente vai usar de uma metáfora velha conhecida nossa. Colocou-se a carroça na frente dos bois. Está funcionando. Os bois, ao invés de arrastar a carroça, eles empurram. No caso dos ERPs, esse tipo de software não vai se adaptar a isso. A empresa vai ter que se ajustar e é aí que o caos começa.
muitos usuários se revoltam porque antes funcionava e o novo aparentemente não funciona do modo como eles estão aculturados. Há um exemplo aqui próprio que eu vivi. Eu acompanhei a implantação de um ERP, do SAP, em uma indústria centenária no início dos anos 2000. Nunca presenciei uma implantação tão conturbada quanto aquela. Com excelentes profissionais se dedicando a colocar esse ERP para funcionar, mas sem sucesso. E os usuários totalmente descrentes, e na tentativa de ajudar, eles sacavam planilhas de dentro das gavetas, o que tornava o processo ainda mais dificultoso. Muitos desses usuários que se envenenavam contra o insucesso do ERP contratado e chegaram até a fazer uma brincadeira, a reinventar a sigla ERP, que nós sabemos que significa Enterprise Resource Planning, ou, aportuguesando, Sistema Integrado de Gestão Empresarial. Mas, para os usuários daquela indústria, ERP significava Excel rodando em paralelo. E, acreditem, naquele início turbulento, muitos executivos se pautavam mais pelas planilhas e por pequenos sistemas contratados do que pelos indicadores que saíam do novo ERP. As coisas só começaram a entrar nos eixos quando se identificou que o ERP estava automatizando processos ruins. Esse não é um problema exclusivo daquela empresa que eu acabei de citar. Aliás, aquela corporação é uma corporação inovadora que já vem se reinventando há mais de um século. Esse é um problema mais comum do que nós pensamos em tempos de quarta revolução industrial. A caixa mágica da TI que vai trazer a solução que resolve o caos de qualquer empresa. Essa é uma ilusão que tem feito escoar pelo ralo o dinheiro de muitas dessas empresas. O processo sério de adoção de sistema passa pela maturidade da empresa. Veja bem, maturidade da empresa. Uma empresa madura entende e tem mapeado os seus processos, não os processos de tecnologia, os processos da empresa. Isso facilita na hora de comprar um sistema. Seja, assim como o Cadu falou, seja ele um pacote ou uma solução tailor-made, uma solução feita para aquela empresa. Ele não vai salvar a vida de ninguém, mas vai se ajustar aos processos como se tivesse nascido junto com eles. Os processos presentes em tudo que nós fazemos. Para a operação é importante que eles não sejam somente executados na forma orgânica, mas que eles sejam conhecidos, estudados e entrem num ciclo permanente de melhoria, como foi citado aí pelo Bruno no caso de adoção de PDCA. E também o Bruno trouxe um ditado aí que há muito tempo a gente ouve, que é apenas o que pode ser medido pode ser controlado. E para uma corporação ter controle de seus processos, e premissa básica de sobrevivência e de crescimento é esse controle. Esse controle significa justamente conhecer, melhorar ou encerrar um processo quando ele não for mais útil. Aí vale voltar no ponto em que eu coloquei que os processos existem antes da tecnologia. A tecnologia virá justamente para otimizar, para aproveitar as oportunidades de melhoria, ou muitas vezes para descortinar a necessidade de que um processo seja construído e um antigo seja extinto. Aí a gente tem uma brincadeira aí muito conhecida também. No Pronal do Templo de Delfos está cunhada uma frase que já foi explorada em todos os setores das nossas vidas, principalmente naquelas palestras motivacionais. E esse ditado que está cunhado lá diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. E ele serve também para pessoas jurídicas, para empresas. Esse autoconhecimento vai diminuir com certeza todos os males que afetam as corporações nos dias de hoje. As falhas de comunicação, o desperdício de energia, a motivação dos colaboradores, e com certeza vai ser um diferencial na hora de comprar um sistema. A implantação não vai ser traumática, vai estar a cultura e os objetivos vão ser atingidos com efetividade. Eu vou trazer 3 casos em que, em algum momento, a empresa teve que se olhar e fazer um exercício de autoconhecimento. A GE, nos anos 80, sob a batuta do Jack Welch, que, quando assumiu, fez uma limpa em vários setores da empresa e apontou de volta para sua vocação original. A Apple, com o retorno do Steve Jobs, ela voltou a fazer o que fazia no início, acabando com linhas de montagens inteiras e voltando a desenvolver poucos produtos, mas com as principais características da empresa, inovação e bom gosto. E por último, um exemplo mais recente, a Budweiser, símbolo norte-americano que foi comprado pela Embev, que quando viu o que tinha comprado, percebeu que no pacote
tinha até parque temático. Imediatamente, essa empresa foi reorientada para sua vocação original, que era fabricação de cerveja. Se isso acontece lá no ambiente macro, a empresa se perde, imagina no micro. Quantos processos tomam atalhos para atender necessidades que não fazem parte do core da empresa? Ou outros que ignoram necessidades que não são percebidas, mas que com certeza impactam no resultado final. Para que a empresa se conheça, seus processos têm que também ser conhecidos, medidos e controlados. Com certeza, isso não é uma tarefa fácil, mas é mandatório para empresas que querem crescer e se firmar no mercado. Essa empresa que se autoconhece, conhece suas necessidades, sabe o que precisa para suportar seus processos, seus sistemas, essa empresa está pronta para comprar ou desenvolver os softwares, os sistemas digitais que ela precisa. As implantações ocorrerão sem traumas e com o engajamento dos usuários, uma coisa que é bem difícil. E a tecnologia vai ser como ela precisa ser, transparente para os usuários. Pois também tem um dito popular aí no meio das corporações que quando a TI aparece é porque alguma coisa está errada. Bom, foi esse a minha contribuição para o nosso bate-papo aqui. Como já foi apresentado, sou Marcelo Moreira, está aí os meus contatos. Faço parte desse time de parceiros e foi um prazer falar com vocês. Bruno, estou devolvendo a palavra.